Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, aqui na Europlus. Hoje vou falar de, no fundo, espinhos que acontecem nesta nossa jornada de investidores imobiliários e hoje trago um caso concreto para ilustrar isso mesmo. Quero começar por dizer que, como eu tenho dito muitas vezes, o imobiliário e o investimento imobiliário em particular não é só rosas. É de facto verdade que o imobiliário e o investimento imobiliário nos permitem aumentar o nosso património, alcançar alguma riqueza, isso é indubitável na minha opinião, e o imobiliário é claramente o melhor ativo que nós podemos ter de investimento. No entanto, o nosso processo naturalmente tem altos e baixos. Todos nós, eu incluído, não quero que pense que por ter a autoridade de ensinar muita gente, centenas e centenas de alunos, o meu percurso sempre foi completamente linear. Em muitos sítios eu perdi dinheiro, em muitos momentos eu perdi dinheiro. Tive investimentos que correram mal, embora poucos, felizmente, mas também aprendi com isso. E, portanto, queria de facto que ficasse com esta ideia, que é nem tudo corre bem a todos os momentos, mas isso faz parte, isso é uma das oportunidades que nós temos para crescer, na verdade. E eu cresci com todos os erros que cometi. Na verdade, eu costumo dizer que não perco, ou ganho ou aprendo. E em todos esses processos, aliás, eu tenho aqui vários exemplos no nosso canal de YouTube, isso aconteceu e eu pude trazer aqui vários casos em que falhei, em que errei, em que erraram comigo, em que eu não estava tão protegido quanto devia e o que aprendi com isso. O imobiliário, de facto, tem estas nuances em que, por ser um mercado relacional e por ser um ativo relacional, nós temos que passar por muitas etapas e não é uma coisa tão simples como chegar atrás de um computador e comprar um ativo por X e vendê-lo por X mais Y. Hoje, neste vídeo, queria-lhe trazer um problema recente que enfrentei, que, para ser honesto, em 14 anos de investimento imobiliário, nunca vi tal postura na minha vida a acontecer e, efetivamente, é um caso com que eu acho que se pode aprender alguma coisa, daí trazê-lo especificamente aqui para o canal de YouTube. Vou contar a história de uma forma resumida. Para já não vou mencionar qualquer tipo de interveniente, até porque isto está a dar origem a um caso legal, a um caso jurídico. Nós estamos a mover uma ação legal, mas vou contar resumidamente a história. Qual foi a história? Nós adjudicámos então um pavimento, cerca de 116 metros quadrados, uma palete, negociada durante dias e dias. Essa informação passou por uma comercial, essencialmente, mas depois também por um diretor comercial, o diretor comercial da empresa com quem estávamos a negociar. O preço foi bastante negociado, chegámos a um preço final. Eu não estava propriamente ainda assim completamente confortável com o preço, mas dado que eu precisava rapidamente colocar esse material em obra, adjudiquei esse material. E adjudiquei esse material num determinado conjunto de termos e condições que eu pensava estarem completamente definidas. Acontece que me ausentei da empresa, mas deixei o nosso departamento financeiro completamente ao conhecimento daquele material e dos timings envolvidos, até porque o engenheiro civil desse projeto sabia que num determinado dia tinha que chegar o material. Acontece que essa empresa nos contactou mais tarde para dizer: ok, o material, para vocês terem o material na data em que querem, têm que pagar agora. E têm que pagar 100% do material. Bom, os termos que eu tinha negociado na altura era 50% com a adjudicação e 50% com a entrega, e o departamento financeiro ficou, de facto, um bocado confuso. Mas como eu estava ausente da empresa e sabia que tinha que pagar o material para o ter na obra no dia em que era, de facto, necessário, aceitou e, por boa fé, fez o pagamento dos 100% do valor. Acontece que chegou o dia em que o material era suposto estar na obra e o material não estava lá. Seguiram-se uma série de contactos, nunca respondidos, ou praticamente nunca respondidos, e nós sempre sem o material na obra. Bom, durante este lapso temporal, se quisermos, nós tivemos imensos prejuízos. Nós alocámos uma equipa para aplicar o pavimento. Essa equipa basicamente ficou sem trabalhar, ninguém sabia o que é que estava a acontecer. Tivemos que deslocalizar depois homens de um lado para o outro para compensar o facto, porque quem tem uma empresa de construção como nós simplesmente não pode ter homens que ficam de braços cruzados a olhar para o ar sem fazer nada, não é? Isso implicou o atraso de obra. Depois, por o pavimento não estar aplicado, isso implicou outros fornecedores não poderem aplicar outras determinadas coisas, como por exemplo portas,
Para terem uma noção, para se aplicar uma porta, como esta aqui, que neste caso só temos aqui as calhas do peladuro para se aplicar a porta, sem o pavimento estar completamente colocado, então é impossível aplicar essa porta. Enfim, a não aplicação de um material na obra leva normalmente a toda a desconfiguração, a desconfiguração dos eventos dessa obra, o que por sua vez traz também prejuízos. Bom, acontece que contactámos o fornecedor várias vezes, até que houve um dia que recebemos um e-mail do fornecedor em que o fornecedor nos disse: bom, nós erramos no preço, pedimos desculpa, mas nós não podemos entregar este material. Vocês adjudicaram este material a um preço que nós não podemos vender. E nós assumimos o erro. Quando nós ouvimos a expressão nós assumimos o erro, num contexto comercial destes, o que é que nós esperamos? Que quem basicamente está a assumir o erro acate também com as responsabilidades e se quisermos, aquilo que esse erro transporta, não é? Portanto, as consequências desse erro, se preferir. Portanto, se eu na minha empresa errar para com um cliente, por exemplo, dei mal o preço, como este fornecedor alega, então eu terei que me responsabilizar por as consequências desse erro que fui eu que cometi. Bom, acontece que esta empresa se negou a isso e disse: não, nós vamos trabalhar com vocês numa outra solução. Uma outra solução que, claro está, passaria ou por um material mais barato e, consequentemente, mais fraco, diferente daquilo que nós tínhamos adjudicado. E eu lembro que nós tivemos dias a negociar esse material e, portanto, sabíamos exatamente o que é que era preciso. Aliás, esse material era para a nossa empresa de construção que tinha, essa obra tinha um cliente. E, portanto, nós também não podemos simplesmente escolher o material que queremos, o cliente tem uma palavra a dizer, ou então, eventualmente, o mesmo material sair-nos muito mais caro. Bom, acontece que isto é absolutamente surreal, na minha opinião, e eu nunca vi, embora já tenha passado por situações de facto hilariantes e peculiares, e às vezes muito, muito nocivas em investimento imobiliário, eu nunca vi uma postura de uma empresa de materiais de construção como esta. Alguém que diz: nós assumimos o erro, nós de facto demos o orçamento, vocês pagaram tudo a 100%, nós emitimos a nota de adiantamento, ou a fatura pro forma do adiantamento, mas agora nós não podemos entregar o material por causa de um erro nosso e das duas uma. As soluções que nos foram propostas foi a devolução do montante, e já agora eu estou a atalhar muita história, nem todos faltam imensos pormenores. E estou, de facto, em termos de linha temporal, estou simplesmente a relatar isto na minha cabeça, poderá haver aqui algumas coisas que a nível temporal possam não fazer todo o sentido, mas é porque, de facto, estou a tirar a história da minha cabeça e, grosso modo, ela foi assim. Esse fornecedor disse: bom, temos duas opções, das duas uma, ou vamos para a tal outra solução, em que claramente passaria por um material inferior, ao mesmo preço, ou então, se quiserem, podemos devolver o dinheiro e o assunto connosco fica encerrado, o assunto com a nossa empresa fica encerrado. Foi uma formulação interessante para dizer que ao devolver o dinheiro está tudo bem. E nós dissemos: não, claramente não, desculpem. Nós tivemos imensos prejuízos até agora e os prejuízos continuam a aumentar porque vocês se comprometeram connosco, fizemos um contrato de venda, na prática, e com o pagamento vocês comprometeram-se connosco e vocês incumpriram, logo terão que, das duas uma, ou entregar o material, o mesmíssimo material, e se vocês erraram no preço, é lá com vocês, naturalmente, terão que ser vocês a assumir, ou então terão que simplesmente nos ressarcir de todos os outros prejuízos e nós vamos comprar o material ao outro lado e, portanto, têm que nos devolver o montante para nós irmos comprar o material a algum lado. Nem uma coisa, nem outra, a empresa andou ali num limbo até que finalmente devolveu o dinheiro sem nunca verdadeiramente assumir o seu erro, isto é, assumir as consequências do erro que fez. Eu posso dizer que eu nunca encontrei nenhuma empresa de materiais de construção que desse um preço errado e que no final se recusasse a entregar o produto. Infelizmente, isso é tão surreal. Se eu me comprometer com um cliente, dei um preço, o cliente está a contar com aquele preço, pagou aquilo, está à espera do produto ou do serviço e no final eu vou dizer: olha, desculpe, aconteceu um erro e, portanto, não lhe vou poder entregar o produto ou o serviço. Isso é surreal, isso é uma fraquíssima postura comercial que, de facto, não faz sentido. Mas na sociedade em que nós vivemos, onde as pessoas só olham para o seu umbigo, é, de facto... enfim, mais do mesmo. E eu estimo mesmo que nós, como sociedade, temos mesmo que evoluir
muitas vezes, porque acho que o rumo que a nossa sociedade está a levar, onde muitas pessoas só olham para o seu próprio umbigo, é de facto muito, muito, muito mau. E, portanto, para resumir esta história em 4 ou 5 pontos, e já vos vou dizer como é que nós podemos aprender com histórias como estas. Primeiro, nós negociámos material durante dias, finalmente adjudicámos um determinado material a um determinado preço, pagámos a 100% o material toda à cabeça, por completa boa-fé, naturalmente. O material, quando chegou o dia de entrega, não foi entregue. Passaram alguns dias de muitos contactos, ninguém nos dizia nada, até que nos disseram, nós assumimos que erramos aqui. Nós demos-vos um preço abaixo de aquele que deveria ter sido dado e, portanto, não vamos entregar o material. Ao qual nós respondemos, desculpem, têm que entregar o material porque nós celebramos um contrato de compra e venda. Inclusivamente, dissemos a outras empresas que não estamos interessados nas soluções delas, assim que vos adjudicámos o material. Temos pessoas prontas a aplicar o material em obra, por favor, entreguem o material, ou se não quiserem, devolvam pelo menos o dinheiro para nós comprarmos o material no outro lado. A postura comercial deste fornecedor foi surreal, como eu acabei de descrever, em que basicamente diziam nós assumimos o erro, mas nunca assumiram as consequências. Houve imensos e-mails trocados e, por fim, inclusivamente, adotaram uma estratégia de nós estarmos de má fé e nos querermos aproveitar dessa empresa. Uma empresa que nos deu um orçamento, durante dias foi negociado, devo dizer, inclusivamente até nos foi dito que foi consultado o fornecedor deles, portanto completamente alheio a nós. Nós adjudicámos, pagámos a 100% o material à cabeça quando não era suposto sequer, o orçamento foi muito claro 50-50, só que na altura eu estava fora da empresa e foi dado conhecimento ao departamento financeiro que para o material estar em obra naquele dia tinha que ser pago na totalidade, coisa que por boa fé, como nós sempre estamos no mercado, acabámos por pagar e no final das contas não entregam o material e não cumprem a sua palavra e querem simplesmente devolver o dinheiro e dizer ok, se tiveram prejuízos, a culpa não é nossa, pelo meio tentando impor-nos, entre aspas, a compra de um material diferente por esse valor. Se isto já vos aconteceu, eu lamento, porque de facto é uma situação muito triste, é uma falta completa de cultura comercial por parte do fornecedor. E o que é que nós podemos aprender disto? Bom, em primeiro lugar, acho que podemos aprender que nós atualmente vivemos de facto numa sociedade onde pouca gente se importa com os outros, em que situações extremamente lamentáveis como estas acontecem. Na minha empresa certamente isto não acontece, porque antes do valor comercial está a ética e se eu me comprometo com um cliente eu não vou falhar. Já perdi muitas vezes dinheiro com clientes por erros que cometi e não é por isso acontecer que eu vá voltar atrás na minha palavra. Até porque aqui não está só em questão uma questão de palavras, está também a questão de um contrato celebrado de venda, consubstanciado depois na adjudicação do mesmo. Esse é um dos primeiros, uma das lições que nós podemos tirar daqui, é que infelizmente isto acontece em pleno 2022 e em Portugal. Segunda lição é que vocês devem sim confiar nas pessoas. Eu acho que, até prova em contrário, as empresas e as pessoas devem ser confiáveis, mas acho que se podem proteger. Aqui estariam em causa cerca de 4.000 euros, não chegou a tal, salvo erro. E eu acho que devem trocar tudo por escrito, porque se fizerem como nós e avançarem agora com uma ação legal para serem ressarcidos dos prejuízos, devem ter tudo muito bem fundamentado, e quando digo tudo, inclusivamente chamadas telefónicas, e-mails, orçamentos trocados, SMS e tudo mais. Terceiro, devem estar sempre de boa fé. Não é por haverem pessoas como estas ou empresas como estas que podem não estar de boa fé que vocês devam não estar de boa fé. E acho que eu acho que a boa fé deve prevalecer acima de tudo o resto. Naturalmente eu não vou aqui divulgar o nome da empresa, pelo menos até o processo legal correr e haver uma sentença final, e aí eventualmente se for público terei que ver se poderei partilhar todos os detalhes, mas, e portanto não vou, é uma pergunta que se fizerem nos comentários eu não posso responder qual foi a empresa. Mas lá está, a questão da boa fé eu acho que é imperativa e acho que não é por haverem estas pessoas que vocês não devam estar de boa fé. Também não acho que devam retorquir na mesma moeda, nunca, mesmo que uma empresa vos faça isto, vocês não devem retorquir da mesma forma, por assim dizer. E por fim, reparem, se acontece isto a um investidor experiente como eu, com 14 anos de investimento imobiliário, porque ajo sempre de boa fé, a nível de empresas, já estou a falar da nossa sociedade,
eu sou apenas o diretor financeiro da empresa, mas há um departamento financeiro, há um departamento jurídico, há um departamento técnico de responsabilidade civil, de responsabilidade, aliás, de engenharia civil, ou a parte de engenharia civil da obra, e se isto nos acontece, então isto na verdade pode acontecer a qualquer pessoa, a qualquer pequeno e médio investidor, que se calhar infelizmente não terá os recursos para depois se defender que nós temos, e eu este caso vou levá-lo até às ultíssimas consequências e responsabilizar a empresa por tudo. Quanto mais não seja, para ter a certeza que não volta a cometer a mesma falta de boa fé que cometeu connosco, que é fazer um contrato e não se preocupar que a outra parte, que o cliente tenha prejuízos e simplesmente dizer, ok, nós devolvemos o dinheiro e claramente não se preocupar com a outra parte. Mas a lição é, se isto pode acontecer a mim e a uma das minhas empresas, então pode acontecer a qualquer um de vocês e devem-se sempre proteger. Neste caso foi a primeira e certamente única e última vez que esta empresa nos iria prestar, eu não posso dizer que prestou, não chegou a prestar, incumpriu com a sua palavra, mas que nos iria prestar ou aliás, que nos ia vender um bem, e portanto, se vocês lidam com montantes minimamente grandes, claro que o conceito minimamente grande depende de cada um, mas se lidam com um montante minimamente grande naquilo que é a vossa perspectiva, possivelmente, se calhar, não devem lidar com empresas das quais não têm referências nenhumas, que foi o caso. Nós fomos ao mercado simplesmente escolher preço em função de determinadas categorias, portanto tínhamos mais duas opções, salvo erro, e poderíamos ter optado, na verdade, por qualquer uma das três. Elas eram relativamente comparáveis, e acabámos por escolher uma empresa que não conhecíamos de lado nenhum e que de facto nos passou a perna. Isto vai acontecer, isto já aconteceu antes comigo, não com esta postura. Esta postura comercial foi a primeira vez que eu vi na minha vida. É de facto extremamente peculiar e lamentável, mas eu já tive situações em que perdi muito dinheiro por culpa de fornecedores, por culpa de prestadores de serviços que eu não conhecia, que adiantei dinheiro de boa fé e vim a perder dinheiro com eles. Felizmente depois conseguimos colocar ações legais para sermos ressarcidos dos prejuízos, mas se isto acontece a mim, acontece a qualquer pessoa, e portanto eu aí tenho 2 ou 3 recomendações. Primeiro, protejam-se ao máximo, tentem ter toda a informação por escrito, e por fim, se acham que não podem ter, que de facto seria extremamente pejorativo estar numa situação destas, então provavelmente não olhem só ao preço, trabalhem com sociedades das quais têm muitas referências, as quais já trabalharam no passado, as quais conhecem. Eu acho que isso é fundamental. Por fim, queria dizer a toda a gente que devem estar sempre de boa fé e olhar pelo próximo. Eu acho que é precisamente uma atitude contrária a esta, que aconteceu neste exemplo, que leva precisamente a que vivamos numa sociedade onde isto acontece, onde estes casos, infelizmente, se tornam verdade, o que é perfeitamente lamentável e de uma elementar falta de consciencialização social, na minha opinião. Portanto, pratiquem o bem, sejam justos para com os outros e, se por acaso errarem, assumam o vosso erro. E assumir o vosso erro é naturalmente assumir as consequências do vosso erro. Queria deixar esta mensagem quase de responsabilidade civil a todos vocês e dizer-vos que não estão minimamente, o imobiliário de facto confere-nos isto, não estão minimamente livres que isto vos aconteça e se devem proteger o máximo. E se até a mim me aconteceu, a vocês pode-vos acontecer. Por falar nisso, eu tenho um conjunto de regras que aplico especialmente com empreiteiros e, portanto, na nossa Masterclass que está aí a sair, eu vou ensinar várias dessas regras que vocês se podem proteger, que vocês devem, aliás, aplicar para se proteger, inclusive regras que eu usei na comunicação com esta empresa, que nos prestou o material e que agora será completamente fulcral naquilo que vai ser a nossa estratégia de ser ressarcidos pela via legal de todos os prejuízos que tivemos. E caso contrário, se eu não tivesse seguido este processo, possivelmente estaria hoje a considerar 2 vezes avançar com uma ação legal pela possibilidade de baixa de sermos ressarcidos. Assim não, estou perfeitamente confiante com o método que implementei, que de resto ensino no curso de reabilitação de imóveis, mas que vou falar com extensão na nossa Masterclass, uma Masterclass comprimida com vários, no fundo, processos de obra,
todos os aspectos relacionados com a obra e que podem ver mais informações abaixo. Desejo-vos mesmo ver lá se estão interessados em obra e por fim dizer que mais cedo ou mais tarde eu vou gravar um vídeo com o desfecho deste caso, que estou confiante vamos certamente ser ressarcidos dentro do possível de todos os prejuízos que tivemos. Um grande abraço a todos vocês, lembrem-se, pratiquem o bem, tenham posturas comerciais e sociais corretas e grandes negócios imobiliários para todos vocês. Tudo bom, obrigado.